Olá, meus amigos criadores de abelhas sem ferrão, meu nome é Anderson Barroso, seja bem-vindo ao Meliponando Meu Quintal. Você já ouviu falar em meliponicultura? Não? Então fica comigo aí que depois da vinheta eu te conto. A meliponicultura é a criação racional de abelhas indígenas sem ferrão, e não fomos nós que retiramos o ferrão das abelhas. Segundo a ciência, isso se deu por uma adaptação desses insetos que perderam a capacidade de ferroar, por mudança em seu comportamento de defesa e busca por alimento. Aqui no canal, a gente já tem um vídeo falando, explicando um pouquinho melhor sobre isso, vale a pena você dar uma olhada lá. As abelhas sem ferrão pertencem à tribo Meliponini, que possuem muitos gêneros diferentes de abelha, mas os dois principais grupos são as melíponas, que são as abelhas maiores com presença de pelos e são mais robustas, e as trigoniformes, que são menores, mais esguias e lisas e com menos presença de pelos em seus corpos. Na meliponicultura, as abelhas são criadas em caixas próprias para o manejo e a reprodução. Existem muitos tipos de caixa para a criação das abelhas sem ferrão, mas a caixa mais utilizada é a de modelo vertical modular, criada pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, conhecida como modelo INPA, que organiza em módulo o ninho e favorece o manejo e a produção de mel. Isso é feito em locais chamados meliponários. A atividade da meliponicultura, além de ser vantajosa para a preservação da área de criação, por não haver necessidade de desmatamento, é fundamental para a manutenção dos ecossistemas, já que as abelhas são agentes polinizadores essenciais. Não é de hoje que a meliponicultura é praticada. Ela surgiu inicialmente de forma artesanal com os indígenas, mas com a criação de novas técnicas e o avanço da ciência, ela passou a ser praticada de forma racional. Mas o que é uma criação racional? A criação racional nada mais é do que organizar a produção e o trabalho de forma a facilitar o manejo, reduzir custos e aumentar a produção. Isso é criação racional. Com isso, com a atividade da meliponicultura que era praticada pelos índios de forma artesanal, passou a ser uma atividade lucrativa para pequenos criadores como eu. E foi uma oportunidade para a ciência avançar em pesquisas, mostrando que as nossas abelhas produzem não somente um mel extremamente medicinal, mas de cores, texturas e sabores diferentes, como também são fundamentais para a polinização de milhares de cultivos agrícolas essenciais para a nossa sobrevivência e desenvolvimento econômico da agricultura. Mas com toda essa trajetória da meliponicultura, muita gente desconhece o fato de existirem abelhas sem ferrão e ficam surpresas quando sabem. Como assim abelhas sem ferrão? Vocês tiraram o ferrão das abelhas? Claro que não, né? Existem mais de 20 mil espécies de abelha em todo o mundo, já catalogadas. Apenas aqui na faixa pantropical do planeta existem as abelhas sem ferrão. E só aqui no Brasil estão a maioria delas, chegando a mais de 300 espécies. É comum as pessoas não terem conhecimento desse fato, e para a maioria delas, abelhas são sinônimo de Apis mellifera, a subespécie europeia africanizada, introduzida no Brasil em 1839 pelos portugueses. Mas muito antes disso, os índios já faziam uso do mel para adoçar seus alimentos e no uso medicinal, muito antes de haver cana-de-açúcar, que só chegou no Brasil 20 anos depois do descobrimento. Agora olha só, o nome das abelhas também é uma herança dos indígenas. Iraí, Benjuí, Mandaçaia, Jataí, Uruçu,
tiúba, manduri, tubuna, irapuá, tataíra, mandaguari e muitas outras. Quando falamos o nome abelha, a gente ainda pensa no mel. Mas as abelhas não produzem só isso. Elas também produzem cera, própolis, armazenam pólen, produzem geleia real e podem ser criadas para beneficiamento de todos esses produtos. E a importância das abelhas não está somente nos seus produtos. Mais de 80% da produção do nosso alimento cultivado depende exclusivamente da ação polinizadora das nossas abelhas. Sem elas, quase toda a produção de alimento hoje estaria em risco de acabar. Um detalhe muito importante é que, devido à diversidade dos nossos ecossistemas, nossas abelhas se tornaram verdadeiras especialistas em polinizar certos tipos de planta, ou seja, cada espécie procura uma determinada planta para coletar alimento. Isso significa que, quando uma espécie de abelha entra em extinção, uma gama enorme de plantas também deixam de existir, porque sua sobrevivência depende também da ação desses insetos. Vamos lá, você deve estar se perguntando: criar abelha é seguro? Sim, criar essas abelhas é uma atividade segura, porque seu manejo dispensa o uso de equipamento de proteção, justamente por não possuírem o perigo do ferrão. Algumas espécies podem ser até defensivas, mas isso não significa risco algum para nós. Algumas, na tentativa de se defenderem, conseguem mordiscar, dar uns beliscãozinhos na gente, ou vão tentar grudar uma resina vegetal em você e tal, mas sem prejuízo nenhum para a nossa saúde. No geral, as abelhas sem ferrão, elas são dóceis e mansas, podendo ser criadas até em apartamentos próximo de pets, de animais domésticos e até de crianças. A criação é relativamente de baixo custo e de rápido retorno econômico. E o melhor é que não necessita de muito tempo destinado para o manejo. Então fica fácil criar as abelhas sem ferrão. Também podemos obter nossos enxames de forma sustentável e sem custo, utilizando ninhos iscas para captura, que podem ser confeccionados com materiais recicláveis, como garrafa PET, E aqui no canal a gente também tem um vídeo ensinando direitinho, passo a passo, como você vai montar o seu ninho isca com uma garrafa PET, depois você assiste lá. Esses ninhos são instalados na natureza, garantindo uma criação não predatória, ou seja, sem a retirada de ninhos de seus locais naturais. Na verdade, a gente não captura as abelhas, elas que acabam escolhendo as nossas iscas para construir seus ninhos. Algumas espécies são mais indicadas para a produção de mel. Entre elas estão uruçu, Melipona scutellarius, mandaçaia, Melipona quadrifaciata, jandaíra, Melipona subnítida, tiúba, Melipona fasciculata, jataí, tetragonisca angústula. O mel das abelhas sem ferrão possui um valor maior quando comparado ao mel das apis melíferas, as superprodutoras de mel com ferrão. O mel das nossas abelhas possui um sabor diferente, possui mais água na composição e mais acidez. Além disso, é mais difícil ser encontrado devido à menor produção comparado à das abelhas europeias. O mel das nativas é considerado um produto gourmet e já é utilizado na gastronomia. Ele também possui propriedades medicinais comprovadas pela ciência. O mel das abelhas nativas do Brasil é rico em flavonoides e substâncias antioxidantes que ajudam a manter a imunidade sempre em alta e muitas outras funções. Na agricultura, os produtores, quando se utilizam das abelhas para a fertilização das culturas, agregam valor aos cultivos, já que, quando se trata de abelhas nativas, a polinização garante o desenvolvimento das lavouras de forma saudável, produzindo um alimento com mais sabor e qualidade. Então, nossas abelhas têm sua importância muito além do que sua produção de mel. Hoje podemos contar com a introdução
das abelhas em cultivos agrícolas e seus criadores podem comercializar as colônias para esse fim. Sim, existe uma legislação para normatizar a criação das nossas abelhas. A Resolução CONAMA 496 de 2020 regulamenta o uso e manejo sustentáveis das abelhas nativas sem ferrão em meliponicultura. Então, antes de começar a pensar em criar as abelhas, vale a pena dar uma consultada na CONAMA 496 e nas normas vigentes no seu estado, para não correr risco de cometer nenhum crime ambiental, já que as abelhas não são pets, são animais silvestres protegidos por leis federais, estaduais e municipais. Mas não são todos os estados do Brasil que existem normas específicas sobre a atividade, ainda. Por isso vale a pena conferir. Agora, uma das principais regras da legislação que a gente deve observar é que o produtor deve criar as espécies de ocorrência do seu estado e do seu bioma para não causar desequilíbrio no ecossistema. A meliponicultura é uma atividade muito importante para a preservação das nossas abelhas. E você poderia dizer, não seria melhor deixá-las na natureza? Pois é, a abelha, pelo que eu sei, é o único animal silvestre que, criado racionalmente, se autossustenta. Ela sai do seu meliponário, do seu ninho artificial, todos os dias e vai buscar livremente na natureza os seus recursos. Por isso que a criação de abelha é uma atividade sustentável. As abelhas têm seus ninhos naturais em ocos de árvores nas florestas. Essa, sem dúvida nenhuma, é a sua preferência natural. Mas, devido ao desmatamento e à degradação dos ecossistemas e recursos naturais, avançando cada vez mais, as abelhas têm ficado sem espaço para sua sobrevivência. E assim encontramos na meliponicultura uma forma ecológica de proteger e obter recursos desses incríveis insetos tão necessários para todos nós. Mesmo com o contrassenso do homem em impactar de forma nociva os ambientes naturais, ainda assim, a cada ano, através da prática da meliponicultura em todo o país, o número de abelhas nativas no Brasil tem crescido. E com isso, novas oportunidades e possibilidades de manter o equilíbrio do planeta através da ação das abelhas. Então comece hoje a pensar em ser um meliponicultor também. Entra para esse universo e seja mais um dos que põe a mão na cera pela saúde de todo o planeta Terra. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre a meliponicultura? Essa incrível forma de preservar as nossas abelhas? Então compartilha, deixe seu like e comenta aí o que você achou. E se inscreve no canal para não perder nada do que a gente postar por aqui. Um grande abraço e até a próxima.